A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Queremos convidá-lo a participar conosco de um breve comentário acerca do livro de Gênesis, o qual está sendo referencial para as lições do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical. O livro de Gênesis é um livro especial, porque trata-se das origens, do começo de todas as coisas. O nosso comentarista do trimestre é o pastor e também consultor teológico e doutrinário da CPAD, pastor Claudionor de Andrade. O tema da revista é O Começo de Todas as Coisas, estudos sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. É o primeiro livro do Pentateuco. Os judeus o conhecem e o chamam de Bereshit, que significa no princípio. A Septuaginta, que é a primeira tradução do Antigo Testamento que fora escrito em hebraico para a língua grega, é chamada Septuaginta porque foi realizada por 70 eruditos. Esses tradutores adotaram como título do livro a palavra grega Gênesis, que significa origens. É um livro que fala das origens, do princípio, do começo de todas as coisas. Com 50 capítulos. É a obra mais antiga a chegar de maneira completa em nossas mãos. Quanto ao assunto central, o livro de Gênesis fala sobre a origem divina do céu, da terra, da humanidade e do povo de Israel. São muitas as lições que podemos extrair deste livro, mas nós gostaríamos de enfatizar apenas o primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a grande verdade que gostaríamos de destacar, a primeira grande verdade, é o fato de que todas as coisas foram criadas por Deus. Deus criou todas as coisas, então tudo teve um princípio, tudo teve um início, tudo teve um começo. Somente Deus não tem princípio e nem fim, porque Ele é eterno. Aliás, um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua eternidade. Deus, Ele não tem princípio e nem fim. O Salmo 90, versículo 2, salmo escrito por Moisés, diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. No livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 13, encontramos a seguinte expressão: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus é um ser incriado, que não depende de nada e de ninguém para existir. O próprio Deus, falando com Moisés, o que está registrado em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, ele diz: eu sou o que sou. O que implica contínua existência presente. Mas a parte de Deus, todas as coisas que existem, toda a criação, teve um princípio, teve um início. Algumas coisas tiveram princípio e tiveram fim. Terão princípio e terão fim. Como exemplo, podemos citar a Terra, as estrelas, as galáxias. O que nós vemos hoje, um dia não existirá mais. O que nós vemos hoje, um dia passará. O próprio Jesus profere isto em Marcos capítulo 13, versículo 31. Passará o céu e a terra. João, escrevendo Apocalipse, no capítulo 21, versículo 1, ele diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Mas há outras coisas criadas por Deus que tiveram também um princípio, mas não terão fim. Podemos citar como exemplo os anjos e o ser humano. Quanto à criação dos anjos, a Bíblia nos informa em Salmo 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Os anjos tiveram um princípio, foram criados por Deus, mas não terão fim. De igual modo, os homens tiveram um princípio, são criados por Deus, mas não terão fim.
Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Sendo assim, possuímos uma alma imortal, que um dia a ele, a Deus, tornará. É o que diz Eclesiastes capítulo 12, no versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Sendo assim, uma vez vindo à existência, o homem existirá para sempre, ou eternamente ao lado de Deus, que será a vida eterna, ou eternamente afastado, separado de Deus, que será a morte eterna. Mas como já dissemos, uma vez vindo à existência, o homem existirá para sempre. Então Deus criou todas as coisas. Algumas coisas criadas por Deus tiveram início e terão fim. Outras coisas criadas por Deus tiveram início, mas não terão fim. Só Deus não tem princípio e nem fim, porque Ele é eterno. A segunda grande verdade que gostaríamos de falar, extraindo deste versículo, é o fato de que Deus é atemporal. Deus está acima do tempo. Diz o versículo: no princípio criou Deus. Deus está acima do tempo. Ele não está submetido ao tempo. Ele não sofre a ação do tempo. Mas a criação, esta sim, está submetida ao tempo. Ela é passageira, é transitória, é temporal. O tempo foi feito para a criação e não para o Criador. A terceira verdade que gostaríamos de destacar deste versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, é o fato de que Deus é o Criador e nós, as criaturas. Deus está acima da criação. Ele é transcendente. Deus transcende a criação. Mas embora seja Ele transcendente, um Deus que transcende todas as coisas, Ele também é imanente. Ele está próximo, cuidando, junto da sua criação. E isso nós podemos ver no Salmo 104. Deus cuida do reino animal, do reino mineral, do reino vegetal. Deus cuida do homem. Com esse entendimento, nós podemos refutar o deísmo, que diz que Deus criou o mundo e o deixou à sua própria sorte. Isso é uma falácia. No livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 22, encontramos a seguinte expressão: Ele é o que está assentado sobre o globo da terra. O universo está sob o comando de Deus. Deus tem o poder, Ele controla o universo. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele cuida da sua criação. Porém, este Deus que é transcendente e também imanente, esse Deus Criador, Ele não se confunde com a criação. Ele é o Criador. Nós somos as criaturas. A quarta lição que gostaríamos de destacar, que podemos extrair deste versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, é que só há um Deus. No princípio criou Deus. Isso nos leva a refutar o politeísmo, que é a crença em vários deuses. Já no limiar, no primeiro livro da Bíblia, ela vem destacando o fato de haver apenas um Deus. E isso é corroborado por Moisés no capítulo 6, versículo 4 de Deuteronômio, onde diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, ele diz: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem.
Mas o que nos chama a atenção é que, embora Deus seja uno, ele também é uma realidade plural. Porque neste primeiro versículo da Bíblia, a palavra Deus, o nome Deus, no original hebraico é Elohim. Embora o verbo criou, que é bará no original, esteja no singular, a palavra, o nome Deus, no original Elohim, está no plural, expressando assim o conceito universal da deidade, a plenitude das excelências divinas. Vemos ainda, neste versículo, os primeiros vislumbres acerca da trindade bíblica, que podemos definir como Deus sendo um que subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um tema para uma outra lição, é um tema para um próximo vídeo. A quinta lição que gostaríamos de destacar, que é uma lição bastante prática e objetiva, vem do fato de que primeiro vem o espiritual, depois o material. Diz o versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro Deus criou os céus, depois a terra. Primeiro Deus cria o mundo espiritual, para depois criar o material. Na página 1786 da Bíblia de Estudo Pentecostal, há uma nota que nos traz a seguinte informação. Diz a nota que a Bíblia indica que há três lugares chamados céus. O primeiro céu, que é o firmamento, que é a atmosfera. O segundo céu, que é o céu das estrelas. E o terceiro céu, que é o paraíso, a habitação de Deus. Fazendo menção ao céu como habitação de Deus, o salmista, no Salmo 11, versículo 4, diz: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. De igual modo, Isaías, fazendo menção ao céu como sendo a habitação de Deus, ele diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono. Quando falamos no princípio criou Deus os céus, não estamos nos referindo ao primeiro céu, que é o firmamento, que é a atmosfera. Quando falamos no princípio criou Deus os céus, não estamos nos referindo ao segundo céu, que é o céu das estrelas, mas estamos nos referindo ao terceiro céu, ao céu que foi descrito por Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4, o paraíso, o terceiro céu. Nós estamos nos referindo à habitação de Deus, ao mundo espiritual. Primeiro Deus criou os céus, para depois criar a terra. Primeiro Deus cria o mundo espiritual, para depois criar o mundo material. E onde nós podemos aplicar isso em nossa vida? É simples. Em primeiro lugar na nossa vida, deve vir o espiritual. Depois, o material. E Jesus corrobora essa grande verdade ao dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscamos primeiro o reino de Deus. Busquemos primeiro o espiritual. E grandemente o Senhor irá nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê tudo aquilo que você necessita. E que esse vídeo venha alcançar o teu coração e que você, através dessas palavras, desse ensino que a Bíblia nos dá, que você possa entender que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. E que a honra e que a glória seja dada ao nome do Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Amém.